O motivo pelo qual eu acredito que o ouro vai continuar subindo. Se você chegou até aqui, com certeza você está acompanhando o noticiário, já acompanhou os outros vídeos aqui do canal que a gente está falando sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China, esse tarifaço que o Donald Trump iniciou em 2 de abril, tem feito uma série de consequências nos preços dos ativos. E um desses ativos que foi impactado é o ouro. O ouro chegou nas suas máximas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele acumula mais de 27% de alta só nesse ano de 2025. Porém, existe um motivo pelo qual pouca gente está falando e que eu acredito que ainda vai haver demanda pelo ouro, fazendo o seu preço evoluir. Se você tiver curiosidade nesse tema, fica comigo nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre a história do ouro ao longo das últimas décadas, o porquê ele vem se valorizando agora nos últimos meses e porque eu acredito que ele pode continuar se valorizando nos próximos meses. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Meu nome é Luciano Herzog, eu atuo como consultor de investimentos e ao longo da minha carreira eu já assessorei dezenas de famílias a multiplicarem o seu patrimônio. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, eu vou deixar o link da minha página institucional na descrição. Bom, agora vamos entrar um pouquinho mais no tema do vídeo, né? Para a gente entender para onde vai o ouro, primeiro a gente tem que entender um pouquinho da história. Tem até o Ray Dalio, que é um gestor muito famoso de fundos multimercado. Ele sempre comenta, quem não tem ouro na carteira ou não conhece a história ou é louco. Então, eu gosto muito de falar isso nas minhas reuniões com os clientes. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar um pouquinho no gráfico essa história, tá? Bom, aqui tem a cotação recente do ouro. Eu vou aqui ampliar para uma janela temporal aqui bem maior. Então, assim, aqui nesse primeiro, aqui bem no início do gráfico, aqui no canto inferior esquerdo da tela, aqui foi o fim da conversibilidade do dólar por ouro. Isso aconteceu em 71. Então, esse foi esse primeiro pico de alta da cotação do ouro. Foi na década de 70, quando teve esse evento. Poderia ficar falando mais, mas dá para gravar um dia inteiro só falando sobre isso. Final dos anos 70, ainda início dos anos 80, a gente teve a crise do petróleo, que fez aqui o preço do ouro subir muito. E depois, na década de 80, ele ficou lateralizado por um bom tempo. Aí nos anos 2000, tá? A gente teve 2008 aqui o subprime, tá? A crise imobiliária nos Estados Unidos, que fez o preço do ouro subir muito. Depois também ficou lateralizado um bom tempo, e aqui 2020 a gente teve a pandemia, e agora 23, 24, 23 teve bolha imobiliária na China, e 24, 25 agora essa tensão geopolítica e o aumento da guerra comercial. Agora o ponto é, por que o ouro apresenta esse comportamento? O primeiro fundamento do ouro que a gente tem que entender é que ele é um ativo escasso. Ele não é um ativo que ele possa ser fabricado. Existe uma quantidade de ouro no planeta Terra e essa quantidade é finita. Não se pode fabricar, vou botar aqui na impressora que vou fabricar mais ouro. Não tem como fazer isso. Então a escassez do ouro ele faz o ativo ganhar valor ao longo do tempo. Outro ponto muito importante, ele nos protege quanto à desvalorização das moedas. Eu usei o termo impressora antes, né? O governo ele faz mais ou menos isso, ele consegue fabricar mais dinheiro. Então, nesses momentos onde o governo gasta mais do que tem, gera hiperinflação, fabrica novas moedas, desvaloriza sua moeda fiduciária, os investidores tendem a migrar para o ouro, onde ele vai apresentar uma reserva de valor, tá? Então, por isso que o ouro ele se encontra nos portfólios. E um outro fator importante, justamente por isso, ele tem uma descorrelação com os outros ativos de risco. Então, por exemplo, em momentos de pânico, como a gente teve no Covid, como a gente está tendo agora, a bolsa cai muito e o ouro sobe. Eu vou aproveitar aqui o próprio gráfico, mostrar aqui uma janela curta aqui de somente desse ano, e comparar aqui com o S&P 500, a gente consegue ver bem esse comportamento. Então, a linha de cima aqui é o ouro, né, e a linha de baixo é o S&P 500, tá? Então, o S&P 500 veio segurando aqui até fevereiro, e a partir de fevereiro ele caiu bastante, está acumulando uma queda no ano, e o ouro, nesse mesmo período, subiu 27%, de janeiro até agora, quando eu estou gravando o vídeo. Então, o ouro ele é muito importante ter nos portfólios justamente por essa descorrelação com os outros ativos de risco, o que gera uma segurança. A gente chama isso de hedge, né? Tem gente que chama de seguro, proteção. Então, é importante ter um percentual de ouro dentro dos portfólios. E aqui, fazendo um parênteses, né? A gente fala isso, às vezes o pessoal fala, então vou colocar tudo em ouro. Não é nem 8 nem 80. Existe um tamanho para esse tipo de posição. Então, se você quiser saber um pouco mais quanto você deve ter em carteira, se o que você já tem é suficiente, vou deixar aqui embaixo o link da minha página institucional. Você pode pegar, clicar, deixar seus dados e alguém da minha equipe vai entrar em contato e fazer uma reunião de análise de carteira gratuita. Agora eu vou descompartilhar aqui a minha tela
chamar a atenção aqui de 2 pontos. Por que eu gosto de mostrar o gráfico aqui, né, fazer essas comparações todas? É justamente para que vocês entenderem que o ouro, ele é conhecido mundialmente como uma reserva de valor. É isso que a gente precisa entender. É uma reserva de valor global e nos protege contra a desvalorização da nossa moeda. Então, basicamente, eu chamei todo esse gráfico, mostrei ali da história toda, justamente para entender esses 2 pontos, tá? É a nossa reserva de valor global e nos protege contra a desvalorização da nossa moeda. Então, Luciano, vamos chegar mais nesse tema do vídeo. Por que o ouro vem subindo agora, 24, 25? Eu entendo, lá teve crise do petróleo, subprime, Covid, tudo eu entendo, mas o mundo está passando por uma crise. Por que o ano passado o ouro já veio subindo fortemente? Vou começar falando do ano passado. Por que na nossa visão aqui o ouro subiu fortemente, tá? A China, em 2023, estourou uma bolha imobiliária na China, uma bolha imobiliária gigante, tá? Você tem que entender que a China, até a década de 70, era um país comunista e que as pessoas não tinham direito à propriedade. Depois, início dos anos 80, a China estimulou o consumo de imóveis e o seu crescimento, principalmente no início dos anos 2000 até 2020, foi muito baseado na construção civil. A construção civil chegou a representar 40% do PIB antes dessa bolha imobiliária de 2023. Mas o que aconteceu foi o seguinte: o chinês começou a fazer poupança comprando imóveis, né? Então isso virou cultural lá, começou a comprar um imóvel, 2, 3, 4. Em determinado momento ele tinha muito mais imóveis do que demanda. Então antes ele era acostumado a comprar, vamos falar no dinheiro brasileiro, vamos lá, pagar 200 mil reais no apartamento, ele está pronto, eu vendo por 400, 500, 600. Agora ocorreu o oposto, ele botou 600, 700 no apartamento e hoje ele está valendo menos, ele está depreciando e tendo custos ainda. Então, o que o chinês começou a fazer? Como ele tem uma restrição para investir em dólares, investir em ativos internacionais, ele começou a comprar ouro. É uma das ferramentas que ele tem, né? Então, paralelo a isso, o chinês começou a comprar muito ouro. E, como a gente falou ali antes, o ativo é escasso, aumentando a demanda, pressionou o preço da cotação para cima. Bom, e o que aconteceu em 2025, que está acontecendo, né? Estamos gravando aqui final de abril de 2025. Donald Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos e ele está tentando endereçar o grande problema americano, na minha visão. Os Estados Unidos ele tem um problema de dívida muito grande e ele precisa controlar o déficit do governo americano e gerar mais receita para controlar a trajetória da dívida americana. Na verdade, isso é o que está por trás de todas as políticas do Donald Trump, na minha visão. Então ele já vem endereçando essas questões, colocou lá o Elon Musk como ministro para desburocratizar, demitir servidores, ele já vem fazendo isso, quis negociar a paz na Ucrânia lá para diminuir o orçamento militar, ele vem fazendo várias ações nesse sentido. E uma delas foi aumentar tarifas contra os outros países para tentar diminuir o seu déficit comercial, enfraquecer um pouco o dólar e tornar o produto americano mais competitivo para exportação. Então, basicamente, essa tem sido a política do Donald Trump. Só que a partir do momento que ele faz isso, ele gerou uma série de incertezas. Então, muitas companhias, muitas indústrias que tinham lá uma lucratividade muito boa, por exemplo, a Apple, vou montar o iPhone lá na China, vou produzir o processador em outro país, vou ter a sede fiscal na Irlanda para ter um benefício tributário, acaba podendo reduzir a sua margem de lucro agora com essas novas tarifas, e isso impacta no preço dos ativos diretamente da Bolsa. A gente não pode esquecer que o valor justo de uma ação na Bolsa nada é mais que o lucro futuro dela trazido a valor presente. Então, toda essa volatilidade no mercado, que ela é causada pelas incertezas, a gente está no meio dessa guerra comercial, a gente já fez 2 vídeos falando sobre isso, vai ter novos aqui no canal também, vai ter muitos capítulos ainda para desenrolar nessa guerra comercial. Toda essa incerteza está fazendo o dinheiro migrar dos ativos de renda variável para o ouro, uma parte desses recursos, outra parte para renda fixa, obviamente, e isso tem feito o valor do ouro subir. Mas se você chegou até aqui no vídeo, eu vou te contar agora o motivo pelo qual eu acredito que o ouro vai continuar subindo, mesmo já tendo toda essa alta. É comum um investidor agora olhar assim, o ouro já subiu demais, agora eu não vou entrar, em virtude de que já andou demais, acho que não vai ter mais muito para subir. Bom, existe uma queda de confiança no governo americano nos últimos meses, em virtude de todos esses eventos, mais gestores, mais governos estão ficando a par da situação e estão diminuindo a sua convicção tanto no dólar como na capacidade do governo americano dos títulos públicos. Eles já têm uma dívida muito enorme e cada vez vai ficar mais difícil para eles rolar essa dívida para frente. Então, os investidores eles estão um pouco inseguros quanto a isso, tá? Então, para vocês terem uma noção, praticamente todos os países no mundo, né, fazem suas reservas internacionais com títulos públicos americanos.
A China, que é o segundo país que mais tem títulos públicos americanos, perde só para o Japão. Ela possui mais de 800 bilhões de dólares em títulos públicos americanos. Até chegou a circular aí na internet uma possível guerra financeira, né, que a China iria liquidar todos esses títulos, ia vender esses títulos americanos, ia fazer o preço das treasuries cair e, consequentemente, o yield delas, o juros subir, né, isso seria ruim para o governo do Donald Trump. A gente foi investigar isso mais a fundo e a gente viu que mais de 2/3 da toda a dívida americana está concentrada em dívida doméstica, em grandes fundos de pensão, algo do gênero, e todos esses 800 bilhões que a China possui representa apenas 2% da dívida. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Mas qual que é o grande motivo que eu falei no início do vídeo? Quero deixar aqui para vocês. Existe uma tendência natural dos bancos centrais buscarem outros portos seguros para o seu dinheiro, como outros países, como Suíça, Hong Kong, por exemplo, títulos de dívidas de outros países, e o próprio ouro. Essa demanda dos bancos centrais buscando ouro, ela deve seguir forte em 2025. Para quem ficou até aqui ao longo desse vídeo todo, a mensagem que eu quero deixar é essa. A demanda deve seguir forte pelo ouro. Não sei para quanto vai. Quem vai dizer assim, vai dobrar, vai triplicar, vai subir 50%. É mentira. O que a gente sabe é que a demanda vai seguir forte e que você deve estar alocado, sim, em uma parte do seu patrimônio. Se você ficou aqui, muito obrigado. Curta esse vídeo, compartilhe, comente. Isso nos ajuda muito nas métricas no YouTube e nos ajuda a produzir mais conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.